Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe, salve Maria Puríssima. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Apostolado de José Henrique. Deixe um joinha, um likezinho para o YouTube divulgar para mais pessoas a palavra de Deus e o Evangelho do dia. Hoje vamos meditar Mateus capítulo 20, 17 a 28. Vamos ler comigo essa palavra. Naquele tempo, quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse: Enquanto caminhavam, eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhe disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-la, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos, mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoa todos os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, meditamos essa palavra de Deus. Por que não falar das coisas dos céus? Por que não como essa mãe que ofereceu seus 2 filhos para os céus? A gente tem a mania de ouvir do dia a dia, quando os pais, mães e pais falam: Estou criando meu filho para o mundo. Estou criando meu filho para o mundo. Quando ele crescer, ele vai ser o que ele quiser. Quando ele crescer, ele vai ser batizado. Quando ele crescer, ele vai ser um doutor, ele vai ser um médico. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Mas já parou para pensar qual é a vontade de Deus? Não criamos os filhos para o mundo, mas para o céu, para Deus. Entende? Não usamos essa expressão criar para o mundo, mas para Deus. Então, meditamos essa parte de mãe, de filho. Sabemos que hoje é difícil demais criar, educar. Antigamente as pessoas criavam seus filhos, e eram muitos filhos, 10, 15, 20 filhos, na roça, na simplicidade, na pobreza, mas educava. Quando o pai falava sim, era sim. Quando o pai falava não, era não. E o que acontece hoje, amados irmãos? Quando o pai fala não para o filho, o celular já diz sim para o seu filho. As tecnologias já diz sim para o seu filho. Quando o seu filho diz: eu não quero isso, o mundo vai divulgar para ele, vai propagar para ele, vai partilhar para ele: você pode ter isso. Então, a gente tem uma missão muito grande. Você que é pai, você que é mãe, temos que educar nossos filhos primeiramente para Deus. Porque se você não consegue educar seu filho no caminho reto do Senhor, você vai ser cobrado diante de Deus no juízo final. Então, somos chamados a isso, a educar nossos filhos para Deus. Lembra da passagem do filho pródigo? O pai amou até o fim. Pai, me dá a parte que me cabe da herança. Ele foi,
gastou tudo com o mundo desenfreado, até o ponto de comer com os porcos. Ele lembrou que o servo do pai dele comia melhor onde ele estava comendo, se alimentando com os porcos, e voltou. Pediu perdão e o pai acolheu. Certamente ele voltou porque algum dia foi bem educado, se sentiu amado. E para aqueles pais que não amam seus filhos, para aqueles pais que não educam seu filho na fé, quando vai para o mundo, será que volta? O filho pródigo voltou porque o pai amou, porque o pai perdoou, porque o pai educou na fé. Então essa meditação é em relação a pais e filhos, em relação à família. Somos chamados para o céu, para povoar o céu. Quando a gente chega numa conversa, é mais fácil as pessoas falarem de política, é mais fácil as pessoas falarem de série, de filmes, de sonhos, de formação, de emprego, mas dificilmente você vê uma roda de conversa de pessoas falar do céu, de compartilhar as coisas dos santos, os que os santos vivenciavam, de falar das coisas do alto, de compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem que ser um livro, uma coisa difícil de ler, uma coisa assim, difícil de meditar, não. A palavra de Deus tem que ser algo que seja do cotidiano. A gente tem que meditar dia após dia, todos os dias da nossa vida. Partilhar com o vizinho, partilhar com a família, partilhar com os amigos. A palavra de Deus tem que ser povoada, tem que ser germinada, tem que se expandir, tem que dar frutos. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, a melhor maneira de educar seu filho é dentro da palavra de Deus. Educar na fé cristã. Porque ele pode ir para a faculdade, ele pode ir para o mundo, mas ele vai lembrar dessa catequese que teve com os pais. Os verdadeiros catequistas são os pais. Os pais não devem jogar seus filhos para os professores, para os educadores na escola. Simplesmente só jogar. Temos que também educar dentro de casa, porque a nossa casa também é igreja doméstica. Essa é a reflexão de hoje. Deus abençoe. Se você gostou, compartilhe geral nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Salve Maria Puríssima. Viva Cristo Rei. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.